Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso programa número 37 desse estudo Refletindo Kardec, que trazemos sempre com a colaboração, a divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Continuando o estudo que nós iniciamos na semana passada, nós vamos refletir sobre a questão da mediunidade, mas hoje sobre um outro ponto de vista. No nosso último programa, nós vimos que nos dizem os espíritos que a mediunidade é trazida a nós, ou ela nos é posta como uma ferramenta para servir de auxílio à consecução de alguma tarefa que nós tenhamos que desempenhar. Então, a mediunidade não nos é dada como um prêmio e também não é nos dada como um ônus. É uma espécie de um encargo que nós trazemos, uma responsabilidade para bem utilizá-la e também para podermos aproveitar esta faculdade e trabalhar o nosso sentimento, principalmente, através da caridade, do exercício correto da mediunidade. Mas aí nós vemos com grande frequência pessoas que desejam desenvolver faculdades mediúnicas e que não o conseguem. Há programas, e nós vemos isso com grande quantidade na internet, de pessoas que saem por aí à caça do que eles chamam de fantasmas ou de espíritos, e essas pessoas utilizam de equipamentos, e é claro que temos que deixar de lado também muitas questões que são fraudadas, que não são legítimas, mas através de equipamentos de gravação tentam se comunicar com espíritos, né, com seres já desencarnados. E o fato é que muitas dessas pessoas gostariam de ter uma maior sensibilidade mediúnica para poder realizar essa comunicação. A par de imaginar que essas pessoas já dispõem de alguma comunicação a fim de permitir que esses espíritos se manifestem, seja movimentando algum objeto, seja utilizando a voz, né, fazendo com que a sua voz seja audível àqueles que estão ali presentes, que é um outro assunto que nós veremos mais adiante, mas o fato é que essas pessoas gostariam de ter uma maior intimidade com a faculdade mediúnica. E não é raro acontecer também de pessoas procurarem a casa espírita desejando também trabalhar com a mediunidade. Ninguém chega à casa espírita dizendo, olha, eu gostaria de ver, ou de ouvir, ou de ter contato com os espíritos. Mas há pessoas que sim, gostariam de ter uma maior intimidade com as faculdades mediúnicas. E é claro que Allan Kardec também abordou o tema sobre este ponto de vista. Quando ele, no Livro dos Médiuns, que nós já vamos ver em seguida, trata do tema da mediunidade, ele pondera essas duas questões. Primeiro, os espíritos dizem, e ele faz uma compilação dessas ideias, de que, sendo a faculdade mediúnica algo que nos serve para auxiliar o nosso progresso, então seria um encargo, mas algo que vem como uma possibilidade maior para que nós conquistemos uma elevação nessa existência, ele se pergunta por que é então que algumas pessoas que não estão propriamente prontas ou que não têm uma moral elevada recebem essa faculdade. E é claro que os espíritos explicam nesta condição que Deus dá oportunidade a todos e que nós não podemos julgar uma criatura por conta do seu comportamento nesta existência. Nesta atual encarnação, eu posso estar me portando de forma muito plena, perfeita, tranquila, mas e o meu passado reencarnatório? Então, não podemos julgar alguém, um espírito, apenas por conta da sua última existência ou por conta das suas condições atuais. É preciso olharmos como um todo para ver se realmente há aí um progresso moral e que possa a faculdade mediúnica, nesse sentido, auxiliar nesse progresso. Mas é claro que Kardec faz a seguinte indagação. Então, ele faz na forma de pergunta e responde. As pessoas que desejam muito escrever como médiums e que não o conseguem,
poderão concluir daí alguma coisa contra si mesmas no tocante à benevolência dos espíritos para com elas? Não, pois pode dar-se que Deus lhe haja negado essa faculdade, como negado tenha o dom da poesia ou da música. Porém, se não forem objeto desse favor, podem ter sido de outros. Aqui é importante assinalar que Kardec registra a faculdade mediúnica apenas da escrita, porque a essa época, o Livro dos Médiuns é a segunda obra básica lançada, então a psicografia, a escrita, era muito mais frequente. A psicofonia, que é essa comunicação direta com a voz, que hoje é muito mais utilizada do que a psicografia, não tinha uma grande repercussão, então não tínhamos muitos médiums nessa condição. A psicografia ainda era bastante presente na reunião mediúnica, nos estudos da mediunidade. E por isso Kardec faz essa pergunta. Se alguém deseja ter essa faculdade, por que é que não a tem? E é interessante porque ele coloca a ideia de sendo um favor, né? A mediunidade sendo um favor que Deus concede. E aí ele responde que, assim como muitos desejariam ter a possibilidade de escrever poesia, de escrever música, de ter certo desenvolvimento tecnológico, cultural ou intuitivo, ou até mesmo uma inteligência mais apurada, e não o tem. Então, a faculdade mediúnica, ela é concedida de acordo com a tarefa, com o compromisso que aquele espírito tenha a realizar. Mas aí ele pergunta em seguida: como pode um homem aperfeiçoar-se mediante o ensino dos espíritos quando não tem, nem por si mesmo, nem com o auxílio de outros médiuns, os meios de receber de modo direto esse ensinamento? A resposta: não tem ele os livros, como tem o cristão o Evangelho? Para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido as palavras ao lhe saírem da boca. Kardec faz uma comparação entre aquele que deseja ser cristão e que lê o Evangelho, que toma a palavra escrita, toma o verbo do Evangelho escrito e pratica, se torna um cristão. Então, aquele que deseja ser um bom espírita não precisa necessariamente desenvolver a mediunidade. Ele não precisa, por si próprio, buscar essas informações do plano espiritual, ouvir conselhos, receber a orientação diretamente dos espíritos para consigo. Ele pode fazer esta sua caminhada evolutiva consultando as obras, consultando tantas outras lições que os espíritos deixaram por escrito através de outros médiuns que tenham essa faculdade. Vejam como tudo se entrelaça. Nós não temos, utilizando o exemplo de Kardec, poetas, escritores em todos os encarnados. Nós temos algumas figuras que se destacam, cada uma no seu campo próprio. Também a mediunidade assim é. Alguns de nós trazemos a possibilidade, a faculdade mediúnica, a fim de registrar as impressões que os espíritos nos passam e, a partir daí, poder permitir que aqueles que não dispõem dessa faculdade tomem também conhecimento desse ensino. Nesta condição se completa a informação que os espíritos trazem no Livro dos Espíritos, de que nós estamos encarnados para cuidar da nossa evolução e para contribuir para a evolução do planeta, para contribuir com a evolução daqueles que convivem conosco nesta jornada reencarnatória. E que assim seja para todos nós, que possamos, aqueles que têm a faculdade mediúnica, servir de intérprete dos espíritos, trazendo a todos nós outros informações precisas, a fim de que todos juntos possamos desenvolver a nossa faculdade mediúnica. E, claro, tendo sempre como o nosso principal objetivo a interpretação correta dos ensinos
de Jesus. A propósito, o que diz a doutrina espírita sobre Jesus, sobre o Cristo? Será que ele é também o Deus encarnado? Ou Jesus seria apenas um profeta? O que teria registrado Allan Kardec a respeito do Cristo? Aguardo você para o nosso próximo programa, o nosso próximo estudo, para mais uma vez refletirmos em torno de um tema do Evangelho à luz da doutrina espírita, à luz das anotações e da compreensão de Allan Kardec. Uma ótima semana para você, que Deus abençoe a sua família, que Jesus esteja contigo e estamos aqui juntos novamente na próxima sexta-feira. Tchau!